Outro erro dos evangélicos é a falta de leitura da Bíblia. Vamos desmascarar os falsos mestres, falsos apóstolos, falsos irmãos, falsos profetas que Jesus e o apóstolo Paulo falaram. Muitas pessoas, por falta de leitura da Bíblia, acreditam em tudo que é falado nessas denominações que se dizem igreja, mas nunca quiseram conhecer a palavra de Deus, como disse Jesus, em João capítulo 5 verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos tomar muito cuidado com falsos ensinamentos para não perder a vida eterna. As Escrituras testificam de Jesus, e nós temos que perseverar na doutrina de Cristo, e não nas doutrinas dos homens. Segundo a João capítulo 1, verso 9, 10. Todo aquele que prevarica, ou usa de má fé, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Jesus pediu, apenas, para pregar o Evangelho. Lucas capítulo 9 verso 2, 3. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Agora vamos ver se a sua denominação está conforme o Evangelho de Cristo. Nada leveis, nem cajado, nem pão, nem dinheiro. Você sabia que a forma de contribuir na salva para ofertar é errado? Mateus capítulo 6 versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles, aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, se você apresenta a oferta aos homens, que galardão você tem? Deus tem em memória as esmolas dadas aos necessitados, em Atos capítulo 10 versículo 1, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse que é, Senhor. E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ninguém viu ele dando esmolas, mas Deus viu, e isso subiu em memória diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 4 verso 6, e eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança, a mim e Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Que Deus nos ajude a não distorcer, defraudar ou mudar a sua palavra. Uma das coisas que é mudada, distorcida e defraudada é a palavra dízimo. A palavra dízimo, o que significa? A palavra dízimo foi traduzida do original hebraico maaser, que significa a 10ª parte. Dízimo na Bíblia é sinônimo de alimento. Mas, quando o assunto era dízimo, somente ovelhas, mosto, bois, vacas, grãos, azeite, comida. Dinheiro nunca. Por este motivo, nos nossos dias, o dízimo, como fomos doutrinados a conhecer como tal, não é dízimo, biblicamente falando. Seu dinheiro entregue naquele envelope não é, e nunca será um dízimo à luz da Bíblia. Foi Deus quem soberanamente estabeleceu o que é dízimo e o homem não pode mudar. Não pode mesmo, e se mudar torna-se rebelião porque estão se rebelando contra as escrituras da palavra de Deus. Vamos desmascarar os falsos ensinamentos, os falsos mestres, falsos apóstolos, falsos irmãos, falsos profetas que disse Jesus em Mateus 7 verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. O dízimo nunca foi dinheiro, quem quer seu dinheiro é esses mercenários e ladrões que Jesus falou.
Em Marcos 11:17, e os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Deus não precisa do seu dinheiro. E em Romanos 11:35, a palavra do Senhor, à luz do Evangelho, diz: quem deu primeiro a ele para que fosse recompensado. Será que precisamos dar algum bem material a Deus para recebermos as suas bênçãos? Porventura o nosso Deus é um Deus de negócio? No Salmo 50:12 disse o Senhor: se eu tivesse fome, eu não vos diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Em Deuteronômio 10:17 está escrito: o Senhor não aceita recompensas. Em Isaías 5:3, a palavra diz: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados, o que é confirmado ainda em Isaías 55:1, onde diz: vinde as águas, todos os que têm sede e os que não têm dinheiro, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. Dar dinheiro na igreja não nos dará galardão nenhum perante a Deus, porque no Evangelho de Cristo não há ordenança para se tomar dinheiro dos fiéis, dízimo e nem oferta. A Bíblia diz que temos que apartar de todos que não querem trabalhar, incluindo os pastores, segundo a Tessalonicenses 3:10. E apartar também desses que querem ganho financeiro para pregar a palavra de Deus. 1 Timóteo 6:5, que diz: contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Verso 8, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E a Bíblia diz: e Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Marcos 12:24. E o Senhor não terá o culpado por inocente, ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29, e maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5, mas bem-aventurado o homem que deposita a sua confiança no Senhor. Salmo 44. Hebreus 13:15, 16 ofereçam sempre e por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. É fácil agradar a Deus. O sacrifício que o Senhor requer de nós é este, que nós o adoremos, porque Deus é Espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. João 4:23, 24, ele não requer nenhum bem material, pois todas as coisas foram feitas por ele. O Senhor quer que amparamos os nossos irmãos nas suas necessidades, que sejamos hospitaleiros. Romanos 12:13. Isto sim agrada a Deus. Isso é amor ao próximo, isso é ajuntar tesouro no céu. Amém.